Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 18 de junho. Antes de começar, eu quero desejar a você um feliz sábado. Que a bênção de Deus repouse sobre você e sobre a sua família. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, buscando a tua face, buscando o derramamento do Espírito Santo. Jesus prometeu, não muito depois destes dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Derrama sobre mim, os meus irmãos, este fogo celestial, o Espírito Santo. Que Ele abra o nosso entendimento, para que ao abrirmos a Tua palavra profética, ao estudarmos este tema tão importante de Apocalipse capítulo 11, o Espírito Santo abra o nosso entendimento e derrame luz celestial sobre nós. Ouve a oração do Teu povo, concede-nos a Tua bênção, Pai, é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos, um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos estudar a palavra profética com vocês. Eu peço que vocês abram a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, o último verso de Apocalipse capítulo 10. E então vamos estudar também o Apocalipse capítulo 11, porque é uma sequência. O capítulo 10 termina com a bênção, com a promessa de Deus para aquele movimento profético, o movimento milerita adventista, da década de 1830, 1840. Aquele movimento que passou pelo grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844. Queridos, embora ridicularizados, embora caçoados, zombados, Deus levantou a cabeça daqueles fiéis crentes adventistas mileritas, dizendo que aquele desapontamento já estava previsto na profecia. Deus escreveu a história antes dela existir. E aqui em Apocalipse 10, Deus falou sobre o livrinho aberto, que foi dada a ordem para João comer, e que seria doce como mel na boca, mas depois se tornaria amargo como um fel. Esta foi a representação simbólica usada por Deus para representar o grande desapontamento de 1844. Mas estes crentes fiéis, estudantes da palavra de Deus, da profecia de Deus, eles receberam também uma promessa, aqui em Apocalipse capítulo 10 e o verso 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10, verso 11. Eu louvo a Deus, porque a profecia não termina no capítulo 10, verso 10, com o desapontamento, com a tristeza, com o fracasso. Não, queridos, Deus levantou a cabeça do seu povo e Deus fez uma profecia. Veja a profecia que está no capítulo 10, verso 11. E ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. A quem Deus fez esta promessa? Para quem Deus fez esta profecia? Importa que profetizes outra vez a muitos povos. Aquele movimento milerita adventista que estava esperando a volta de Jesus para 1844 e que passou pelo desapontamento. Não deveriam se desanimar, porque Deus os chamou para serem um movimento profético mundial. Vocês vão continuar profetizando. Vocês receberão conhecimento das profecias de Daniel e de Apocalipse. E eu quero que vocês anunciem isso com alto e bom som para o mundo inteiro. Por isso eu estou dizendo, Deus está falando para você, para mim,
para nós, do movimento adventista profético, Deus está dizendo, importa que profetizes outra vez. Cada vez que você prega as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, cada vez que você prega a mensagem e a doutrina do santuário celestial, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, você está profetizando, meu querido irmão. Profetizar é transmitir ao mundo a mensagem profética escrita por Deus, que conhece o fim desde o princípio. Importa que profetizes a muitos povos, mundialmente, a todas as nações, línguas e reis. Mas profetizar o quê? Pregar o quê? Qual seria o conteúdo da mensagem deste povo remanescente, mencionado aqui em Apocalipse capítulo 10, verso 11. Qual seria a mensagem? Qual seria a proclamação? Queridos, o capítulo 11, verso 1, continua explicando o que é que Deus queria que eles pregassem. Lemos então o capítulo 11, o verso 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, ou seja, não é para você ficar caído, não é para você ficar cabisbaixo, não é para você ficar triste. Levante-se e meça o templo. Levante-se, meu irmão, e foque a sua atenção, as suas energias no templo celestial. Nós não podemos ficar distraídos com tantas coisas no mundo. Nosso foco é pregar a mensagem do templo celestial, a doutrina do santuário celestial. Existiam 7 festas no santuário terrestre. E existem 7 festas no santuário celestial. A primeira festa do santuário terrestre era a festa da Páscoa, no dia 14 de Nisan. A segunda festa, a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, começando no dia 15 de Nisan. E a terceira festa, a festa das primícias, no dia 16 de Nisan. E então, a próxima festa, a quarta festa, era a festa do Pentecostes. 50 dias após as primícias, vinha a festa do Pentecostes. E então vinha a festa das trombetas no primeiro dia do 7º mês. E então vinha a sexta festa, que era a festa da expiação, o dia da expiação, o dia do juízo, que era no dia 10 do 7º mês. E então a última festa, também de 7 dias, que era a festa dos tabernáculos, conhecida como a festa da colheita. Queridos, estas 7 festas do santuário terrestre, elas representavam profeticamente as 7 festas do santuário celestial. Todo o ministério de Jesus Cristo, toda a missão de Jesus Cristo, que começou aqui na terra e que foi transferido para o céu, porque ele morreu na cruz, mas ele ascendeu ao céu. Tudo isso está explicado, revelado através das 7 festas da doutrina do santuário. Por isso, queridos, Deus está dizendo para você que pertence a este movimento profético: levante-se, anime-se e meça o templo. Nossas energias, nossa mensagem tem que ser focalizada no templo celestial. É ali que entendemos o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o Apocalipse está centralizado no ministério de Jesus Cristo, primeiro no lugar santo do santuário celestial e depois no lugar santíssimo do santuário celestial. Este movimento profético mundial, este movimento profético adventista é o único no mundo que prega esta mensagem. E aqui diz: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levante-se e meça o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Queridos, o verso 2 diz: deixe o átrio que está fora do templo. Por que deixe fora o átrio? Deixe fora o pátio. Queridos, no santuário terrestre existia ali o pátio, onde estava o altar de sacrifício e a pia. O lugar santo, então, a primeira sala com o candeeiro com 7 lâmpadas e a mesa com os pães da preposição e então o altar de incenso. E então um véu separando o lugar santo do santíssimo.
E no Santíssimo estava a Arca do Concerto com os 10 mandamentos e tendo em cima dela o propiciatório. A tampa da Arca do Concerto é chamada de propiciatório, que representa a misericórdia de Deus. E ali em cima daquela arca, contendo os 10 mandamentos, estavam ali, um de cada lado, 2 anjos querubins de ouro. Era uma representação do Santíssimo do Santuário Celestial, onde está o trono de Deus. Queridos, o serviço do santuário terrestre era realizado em 3 fases: pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Assim também, o serviço de Jesus Cristo no santuário celestial foi realizado e está sendo realizado em 3 fases. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra. É exatamente onde está o altar de sacrifício do santuário celestial. É o planeta Terra. Jesus não morreu no céu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na terra, no Monte do Calvário. O Monte do Calvário, portanto, é o altar de sacrifício do santuário celestial, onde o Cordeiro de Deus derramou o sangue para perdão dos nossos pecados. Aleluia! Meus queridos, aquela pia que existia no pátio representava a pia batismal do novo concerto. No novo concerto, aquela pia representa a pia batismal. Você passa primeiramente pelo altar de sacrifício, onde você recebe o sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o seu nome então entra para o livro da vida, porque você se torna membro, filho e filha de Deus. Agora, queridos, a Bíblia diz, aqui em Apocalipse 11, verso 2, deixe o átrio, deixe o pátio que está fora do templo, e não o meças. Porque o pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde Jesus Cristo morreu no Monte do Calvário. E aqui diz o verso 2, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O pátio está onde estão as nações, é o planeta Terra. E aqui diz, foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Queridos, a cidade santa mencionada aqui no Apocalipse é Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, seria pisada por 42 meses. Eu sei que muitos interpretam os 42 meses unicamente como uma profecia aplicada para o tempo do passado, para a Idade Média, de 1260 anos. Tem dupla aplicação. Mas, queridos, agora para os nossos dias, para você e eu que estamos vivendo nesta última geração, com a mensagem que Deus nos deu para pregar sobre o santuário celestial, as festas sagradas do santuário celestial, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu no dia da Páscoa. Jesus Cristo introduziu no novo concerto, na nova aliança, a festa da ceia do Senhor. Cada vez que você se alimenta do corpo de Cristo representado pelo pão e bebe do suco da uva representando o sangue de Jesus Cristo, você está participando da festa dos pães asmos. Esta é a festa dos pães asmos da nova aliança. E, queridos, a terceira festa, as primícias, é uma representação da ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressuscitou no dia das primícias, no dia 16. Ele morreu dia 14, permaneceu no túmulo o dia 15 e ressuscitou então no primeiro dia da semana, dia 16. E, queridos, a festa do Pentecostes ocorreu 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, que foi a inauguração do santuário celestial, a entronização de Jesus Cristo no santuário celestial, ali onde ele iniciou seu ministério. Ele ungiu o santo dos santos, como diz Daniel capítulo 9, verso 24. Ele, quando subiu ao céu, na festa do Pentecostes, ele ungiu o santo dos santos, ele ungiu o santuário santo e o santo dos santos, para iniciar ali o seu ministério sagrado de intercessão. Queridos, quando Deus diz aqui que a cidade santa, a cidade de Jerusalém,
que está no pátio, ou seja, está no planeta Terra, foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, está nos dando uma profecia aplicada para o nosso tempo, o tempo do fim. Quando você abre a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, aqui você vai encontrar novamente esta expressão 42 meses. São as únicas duas vezes em que a Bíblia usa a expressão 42 meses. Apocalipse capítulo 11, o verso 2, e Apocalipse 13 e o verso 5. Aqui em Apocalipse 13, verso 5, quando fala dos 42 meses, está falando da última supremacia papal, agora nesta última geração. O papado teve uma supremacia na Idade Média de 42 meses proféticos, ou seja, 1260 anos. É o período que durou de 538 depois de Cristo até o ano de 1798. Estes 1260 anos de supremacia papal da Idade Média, ele se repete agora no tempo do fim, em tempo abreviado. Porque Mateus capítulo 24, versos 21 e 22, diz que Deus, nesta última grande angústia, qual nunca houve, esta grande angústia como nunca houve, o tempo seria abreviado. Porque se Deus não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor aos escolhidos, Mateus 24, versos 21 e 22, por amor aos escolhidos, Deus abreviaria o tempo. Deus abrevia o tempo da supremacia papal do tempo do fim, da última geração, de 1260 anos para 1260 dias, de 42 meses proféticos para 42 meses literais, 3 anos e meio. Queridos, quando Jesus Cristo esteve na terra, o ministério dele durou 3 anos e meio. Agora o anticristo quer também imitar a Jesus Cristo, com um ministério terrestre, agora no tempo do fim, de 3 anos e meio. A besta que sobe do mar, o poder papal, de Apocalipse capítulo 13, ela terá um ministério na terra, em que será adorada por todos os povos, nações e línguas. Aqui diz em Apocalipse 13, verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O ministério, ou seja, a supremacia papal do tempo do fim, será mundial, porque todos se submeterão ao poder papal. E por quanto tempo? Capítulo 13, verso 5 diz, por 42 meses. Por isso diz aqui, vamos ler, Apocalipse 13, verso 4 e 5. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O dragão é Satanás, também chamado na Bíblia de a besta que subiu do abismo. E a besta que subiu do mar é o poder papal, que recebe o seu poderio, a sua autoridade e o seu trono das mãos do dragão. Por isso, queridos, está dizendo aqui que agora no tempo do fim, quando a ferida mortal de 1798 for totalmente curada. Lembre-se que ela começou a ser curada em 1929, com o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano e colocando o Papa como rei de Roma. Agora, esta ferida será totalmente curada com a lei dominical, imposta mundialmente, e todas as nações, todos os que habitam sobre a terra, adoraram-na. Isto vai se cumprir. É uma profecia. E por quanto tempo será esse domínio papal do tempo do fim? Lemos então o verso 5. Capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Por 42 meses a supremacia papal do tempo do fim cumprirá a profecia. Por isso, queridos, diz aqui que a cidade santa, a cidade de Jerusalém, ela será pisada pelas nações por 42 meses, porque durante esses 42 meses, Jerusalém
estará sob a jurisdição papal. A cidade de Jerusalém não será administrada, não estará nas mãos de Israel, nem dos palestinos, mas nas mãos do papado. Queridos, isto está claramente revelado na profecia de Daniel capítulo 11. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 e vamos ver então o verso 45. Daniel capítulo 11 e o verso 45. Aqui nós lemos: e armará as tendas do seu palácio, falando do rei do norte, o poder papal. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, o mar Mediterrâneo e o monte santo e glorioso. Queridos, aqui está falando de Israel, aqui está falando de Jerusalém. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, o Mediterrâneo e o monte santo e glorioso. Mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. A Bíblia está mostrando que o rei do norte, o poder papal, que em Apocalipse 13 é identificado como a besta que subiu do mar, ele vai armar as suas tendas na Terra Santa. Ele terá o domínio sobre Jerusalém. E por quanto tempo? 42 meses. Queridos, este é o período da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela será curta, 3 anos e meio. E este período será o período de perseguição, de angústia, angústia qual nunca houve para o povo de Deus perseguido. Por quê? Porque guardam os mandamentos de Deus, porque receberam o selo do Deus vivo. E aqueles que receberem o sinal da besta estarão batalhando contra os que receberam o selo do Deus vivo. A lei de Deus será anulada na face da terra. Quando o decreto dominical for imposto obrigatoriamente sobre todas as nações, a lei de Deus terá sido abolida da face da terra. Deus terá sido abolido da face da terra. A palavra de Deus terá sido abolida da face da terra. As duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento. Queridos, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, serão abolidas da face da terra. Durante este período de 42 meses, 3 anos e meio da última supremacia papal. E Jerusalém estará sob a jurisdição papal. Por isso diz aqui, em Apocalipse capítulo 11, volte para Apocalipse capítulo 11, aqui nós lemos no verso 2, deixe o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado para as nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Agora, durante este período de supremacia papal de 42 meses, 3 anos e meio literais, esta profecia se aplica aos nossos dias. Verso 3, darei poder às minhas duas testemunhas. As duas testemunhas, Antigo e Novo Testamentos. Profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. A história se repete, meu querido irmão, minha querida irmã. No passado, as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamentos, a palavra de Deus, profetizaram vestidas de saco por 1260 anos. Mas agora, no tempo do fim, a história se repete. Lembre-se disso. Elas profetizarão por 1260 dias, 42 meses. E aqui diz o verso 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. No passado, esta profecia, ela se cumpriu em 2 Reis, capítulo 1 e o verso 9. Isto já aconteceu no passado, mas vai acontecer novamente agora em nossos dias. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. 2 Reis, capítulo 1, verso 9, se cumpriu no passado, mas é uma profecia para os nossos dias. Verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Esta é uma lembrança daquilo que aconteceu nos dias do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Queridos,
Em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, fala de Elias, Jezabel e Acabe. Quando a terra secou, porque não houve chuva por 3 anos e meio, Deus mostrou o seu desprazer. Deus mostrou a sua desaprovação, porque o povo de Israel estava adorando Baal, estava adorando o sol, e tinham Jezabel como rainha. Queridos, agora no tempo do fim, a Jezabel papal vai estar reinando sobre o povo cristão, reinando sobre a cristandade, impondo o seu sinal, o sinal da besta, a lei dominical, o sábado espúrio, o sábado falso, que é a santificação do primeiro dia da semana. Este dia será colocado no lugar do santo sábado bíblico, o 7º dia da semana. Durante este período, as testemunhas estarão profetizando vestidas de saco. O povo de Deus, o remanescente fiel de Deus, estará sendo perseguido, passando pela angústia qual nunca houve. Mas neste período, não haverá chuva sobre a terra. A terra vai secar, porque Deus retém as chuvas, como aconteceu no tempo de Elias, Acabe e Jezabel. O desprazer de Deus, porque ele foi banido da terra, porque a sua lei foi anulada na terra, porque as suas 2 testemunhas foram anuladas e desprezadas. Queridos, por isso está dizendo aqui, verso 6, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Agora, queridos, o verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, o testemunho das 2 testemunhas será de 42 meses, 3 anos e meio. Enquanto o papado reina sobre a terra, enquanto a nova ordem mundial segue o seu curso, e as 10 supernações da terra, todas submissas e obedientes ao papado, durante este período, as 2 testemunhas estarão profetizando vestidas de saco. O povo de Deus estará sendo perseguido. Mas quando eles terminarem o testemunho termina no final dos 42 meses. Por isso diz aqui o verso 7. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Aqui está uma profecia que tem dupla aplicação, porque ela se cumpriu no passado na Revolução Francesa. Queridos, no final dos 1260 anos de supremacia papal da Idade Média, surgiu então Satanás através do ateísmo, manifestado na França, que se revoltou contra Deus, queimou as Bíblias, fechou as igrejas. Queridos, esta profecia tem uma aplicação à Revolução Francesa de 1789, de 1793, mas também tem uma aplicação para os nossos dias. Por quê? Porque a Bíblia será tirada da mão do povo. A Bíblia será tirada da mão do povo. Vai se cumprir aquela profecia de Amós. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 8. Abra sua Bíblia em Amós capítulo 8. Amós capítulo 8 e o verso 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Haverá fome na terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E homens e mulheres correrão de um lado para o outro buscando a Bíblia, mas a Bíblia será tirada da mão do povo. Na Revolução Francesa, a Bíblia foi queimada, as igrejas foram fechadas. Agora, no tempo do fim, quando a besta do abismo, que é o próprio Satanás, ele vai se manifestar na terra personificando Cristo. No final dos 42 meses, depois que as 2 testemunhas profetizarem vestidas de saco durante os 42 meses, depois de terem dado o seu testemunho, virá a besta do abismo. É uma referência a Satanás, que personificará Cristo depois da supremacia papal.
E queridos, Satanás andará na terra dizendo: eu sou o Cristo. Se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas não é possível. Porque será após o fechamento da porta da graça, a manifestação de Satanás personificando Cristo. E o povo de Deus já está selado. Não teremos mais mártires neste período em que Satanás se manifestará personificando Cristo. Ele vai anular, ele vai matar as duas testemunhas. Queridos, mas ele é um poder vencido. As duas testemunhas que ele aborrecerá, que ele matará, elas serão ressuscitadas, revividas. E as duas tábuas de pedra, as duas testemunhas representadas pelas duas tábuas de pedra da santa lei de Deus, elas aparecerão no alto, no céu, estampadas no céu, para todos os ímpios lerem, para todos os santos do Altíssimo lerem também. Por isso diz aqui, queridos, agora no tempo do fim haverá uma fome da palavra de Deus, porque a palavra de Deus será tirada da mão do povo. Por isso temos que memorizar a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração, porque não será para sempre que vamos ter a Bíblia nas nossas mãos. Lemos aqui também no capítulo 8 de Amós, verso 12. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Queridos, a história da Revolução Francesa, em que a Bíblia foi morta e queimada, se repetirá agora no tempo do fim, quando Satanás estiver personificando Cristo na terra. A lei de Deus terá sido abolida, porque ele declarará que ele fez a mudança do sábado para o domingo. Ele anulou os mandamentos de Deus e implantou os seus próprios mandamentos na terra. E o mundo adorará o dragão, a besta que subiu do abismo. Queridos, o povo de Deus, o remanescente fiel, não será enganado. A Bíblia diz que depois de 3 dias e meio, as testemunhas de Deus serão revividas, ressuscitadas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Aqui vamos ler novamente Apocalipse capítulo 11. Verso 8 em diante. E jazerão os seus corpos, as testemunhas de Deus, na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Na primeira aplicação desta profecia se aplica à França, a Paris, onde a Bíblia foi queimada, destruída. Mas agora, queridos, se aplica ao que vai acontecer em nossos dias. E homens de vários povos, diz o verso 9, e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, ou seja, os ímpios se regozijarão, porque a palavra de Deus não tem mais valor, não mais existe. É como se estivesse imperando na face da terra o ateísmo. Mas, queridos, Deus continua tendo um remanescente fiel na terra. Um remanescente fiel que foi selado pelo selo do Deus vivo, que foi batizado pela chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo. Por isso, queridos, no capítulo 11 e o verso 11 diz: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. A palavra de Deus será exaltada. A palavra de Deus será edificada. A lei de Deus, as 2 tábuas do testemunho, representando Deus, representando o caráter de Deus. A lei que nós amamos e guardamos, porque reflete o caráter do nosso querido Pai Celestial. Esta lei abolida na terra será exaltada no céu, porque a lei de Deus será estampada no céu. Ímpios e santos, todos lerão os 10 mandamentos estampados no céu. Isto vai acontecer, meu querido irmão,
depois da supremacia papal de 42 meses, 3 anos e meio literais do papado. Isto vai acontecer durante o período em que Satanás estiver personificando Cristo na terra. Isto vai acontecer. Deus será exaltado, a sua lei será exaltada. E aqui diz o capítulo 11 e o verso 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Que cidade? A cidade santa, Jerusalém. Caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Existe um remanescente na terra fiel, que dá glória ao Deus do céu, que ama Jesus Cristo e que guarda os seus mandamentos. Queridos, é passado o segundo ai, diz o verso 14, eis que o terceiro ai cedo virá. O terceiro ai cai sobre Babilônia no final das 7 pragas. O terceiro ai vem através das 7 pragas. Queridos, aqui você está vendo o plano de Deus de exaltar a sua lei. O plano de Deus de exaltar os seus filhos obedientes. Os perseguidos durante a angústia qual nunca houve. A lei de Deus desprezada e abolida durante a angústia qual nunca houve. Todos eles serão recompensados por Deus, sairão vitoriosos. O mal é vencido. Jesus Cristo é o grande vencedor. Não existe derrota com Jesus Cristo. Mesmo quando Satanás planeja matar as testemunhas de Deus e anular a Bíblia, Deus faz com que elas ressuscitem. E Deus exalta a sua lei. Deus derrama o Espírito Santo sobre o seu povo. Deus está representado pelo remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo, vivendo à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu. Porque Jesus Cristo, durante este período, já saiu do Santíssimo. E ele está se demorando no lugar santo, tirando as vestes sacerdotais e se vestindo das vestes reais de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo está se preparando para descer à terra, enquanto Satanás está andando na terra, personificando Cristo e sendo adorado pelas multidões. O remanescente fiel está com seus olhos voltados para o céu, porque é de lá que virá o nosso socorro. É lá que a lei de Deus será exaltada e estampada no céu. É de lá que os santos do Altíssimo ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Tudo isso vai acontecer, queridos. A lei de Deus estampada no céu, a voz de Deus sendo ouvida declarando o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. E o povo de Deus se regozijando, porque aqui no capítulo 11, no verso 19, está falando que o templo celestial vai se abrir no céu. Capítulo 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Um final feliz para o povo de Deus, porque o céu se abre, a lei de Deus aparece, e Deus declara o dia e a hora da vinda de Jesus Cristo. Meu querido irmão, aqueles que estão com Jesus Cristo são os vitoriosos, porque Jesus Cristo é o grande vitorioso. O mal cessará, Satanás será destruído, a besta que subiu do mar será destruída. A besta que subiu do abismo, Satanás, o dragão, também será destruído. Queridos, Deus tem um plano de vitórias para o seu povo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, nós lemos o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. O fim do poder papal no final dos 42 meses. E agora, queridos, no verso 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis.
Você e eu estamos com o Cordeiro vitorioso. Nós somos os chamados eleitos e fiéis. Para a honra e glória de Deus, nós sairemos vitoriosos. Nós fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus Cristo e pela prata das suas lágrimas. Você e eu somos propriedade de Deus, selados pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, tendo o caráter de Cristo estampado em nós, tendo a mente de Jesus Cristo implantada na nossa mente. Nós somos o remanescente de Deus na terra. E o nosso clamor é: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Volte logo, Senhor Jesus Cristo. Salva-me, salva minha família. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Apressa-te, Jesus Cristo, porque estamos ansiosos por tua vinda. Queremos subir para o céu. Queremos viver na tua presença. Queremos receber a tua bênção eternamente. Querido Jesus, este é o nosso clamor. Ouve a nossa súplica e abençoa o teu povo, os teus escolhidos. Ora vem, Senhor Jesus. Esta é a nossa oração. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu deixo com você esta bênção, esta esperança. Eu deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.